Bem-vindo ao Condomínio Legal na TV. E a gente vai falar hoje sobre Você sabe que condomínio, todo condomínio tem uma história, né? Algumas inspiram, outras preocupam, mas a verdadeira solução para isso é a informação. E é para isso que nós estamos aqui hoje. E hoje eu trouxe Priscila Oliveira, maravilhosa, síndica profissional, das boas, gabaritada já há muito tempo. Aí nossa casca de bala, que também já fez bastante conteúdo pra gente. Obrigada, Priscila, por ter vindo. E Jader Oliveira também, primo. Mentira, não é primo. Jader, verdade. Jader é diretor da Ultra Litoral, uma empresa terceirizada e com um diferencialzinho que a gente vai descobrir hoje. O Jader vai contar qual é o diferencial dele. E vamos falar, Pri, vou falar para as pessoas como é que você hoje contrata. Porque a gente veio aqui numa série de um condomínio legal para falar de contratação. Por quê? Porque eu acho importante o prévio da contratação, antes, na escolha da empresa, né? Não é nem na questão do contrato, nem no pós-venda, que obviamente isso vem com bastante importância, mas na hora da escolha. Priscila, você já está há muitos anos no mercado, né? Quantos anos você já está no mercado? 11 anos no mercado. Já deve ter sofrido aí algumas Já contratou 7 frustrações, né? Mas conta pro pessoal, qual é o teu toque? Como é que você começa o teu processo na hora da contratação? A primeira coisa que eu penso hoje, o síndico tem muitas vezes muito receio e vai por pressão. Sim. Acho que a pressão financeira. A financeira, a de contratar alguma empresa que seja indicada, seja por um conselho, seja por um morador, enfim, a gente passa por isso. Então, primeiro é não ir por pressão. E a questão hoje de você fazer uma comparação, eu até brinquei, né? O due diligence, verificar como é que está a empresa, verificar a questão, quadro societário, verificar a situação financeira daquela empresa, buscar, porque hoje a gente tem um monte de colega no mercado, você fala referência sobre aquela empresa. O Jader é uma prova disso, eu não saio mudando a empresa quando eu entro no condomínio, a gente procura lapidar e tá junto, mas a partir daí, aí a gente vai para o segundo passo, que é a questão financeira. Vamos ver quanto é que fica e aí você montar um escopo comparativo entre essas empresas. Iguais, né, Pri? Exato. Eu falo o tempo inteiro aqui, comparar banana com banana, maçã com maçã. É isso Porque aí. a grande questão, que depois o Jader vai também colocar ao lado da empresarial, né? Que a gente está falando aqui de alguém que contrata, mas a gente vai mostrar o lado de quem é contratado. Esse é o grande diferencial meu. Essa forma, aqui o tempo inteiro eu falo de blindagem. Essa é a forma de você se blindar. É quando você faz pesquisa no mercado, que vai no elemento oculto, vai além da referência. É isso mesmo. Né? Vai além da questão da referência, da questão de você da empresa que tem mais visibilidade. Sim. Talvez a empresa tenha até a credibilidade, mas sim, quando você vai naquele elemento oculto, quando a gente vai olhar o KNAI da empresa, é isso aí. Quando a gente vai olhar a classificação fiscal e agora, né, com essas loucuras da Receita Federal, tudo impacta. Tudo impacta muito. Quando e aí a função do síndico, e poucos síndicos conseguem acompanhar, e a Priscila é uma que acompanha muito bem isso, agora ela acabou de me contar que ela tem um departamento. Agora eu cuido disso. Na verdade, todo um sistema pra gente, antes de fazer qualquer tipo de contratação, eu jogo tudo isso pra minha equipe, pro meu financeiro. Ela estuda se aquela empresa... Antigamente a gente mandava isso 100% para o jurídico ou para a administradora fazer para o síndico. Eu prefiro agilizar esse passo. Então hoje eu consigo buscar todo um auditor. Na verdade a gente audita quem vai nos prestar um serviço. Legal isso você falar, porque assim, lá na Silva Santos a gente faz essa busca, tá? E aí eu já até conversei com o Jader, a gente até fez algumas coisas lá no BNI sobre isso. A gente busca essa busca e eu faço essa busca e mostro. Porque se o síndico quer contratar, Priscila, tá tudo bem. Exato. A gente só precisa mostrar para ele quais são os riscos. A pessoa precisa entender qual é o risco que ele está correndo, porque pode ser que contrate e nunca aconteça nada, mas ele precisa entender que pode ser que sim. Né? Então, isenta a sua responsabilidade de ter apresentado e eles ignoram. Não me falaram nada, falaram que era idôneo, tá tudo bem. Mas eu acho sensacional quando você fala em questão do síndico profissional,
ter essa estrutura, porque poucos têm, viu? É um investimento. Poucos têm, muitos síndicos, inclusive profissionais, eles acabam jogando a estrutura, não tem essa estrutura, talvez essa expertise, e jogam isso para a administradora. A gente faz, tá tudo bem, eu faço. Sim. A minha faz porque a gente tem uma questão de consultoria ali atrás, né? Não é simplesmente o operacional de uma administradora. Mas tem muitas administradoras que elas nem sabem disso. E se vão buscar isso, nos cobram também por isso. E faz parte, porque não está na proposta, no contrato e tudo bem. Mas isso eu acho que, para mim, quando eu vou para uma reunião apresentar 2, 3 empresas, eu já chego com isso e falo, olha, hoje eu fiz a pesquisa dessa empresa e esse é o resultado. Sabe o que eu acho sensacional que você faz o café com síndico? Eu fiz recentemente. Nossa, foi muito legal. Vamos fazer no sábado agora. Eu acho muito legal essa estrutura do café com síndico, que é a aproximação do síndico com os moradores, né? Você já falou que você faz uma gestão colaborativa, né? Que você usa participativa. Isso é muito gostoso. É um outro lado da gestão, né? Que é o que eu falo, desculpem, assim, dos profissionais, mas isso é aquele lugarzinho maternal da mulher, que a gente já conversou sobre isso. Eu acho muito legal essa coparticipação e essa proximidade, porque aí você também consegue ter o olhar do condômino para aquilo que ele realmente quer da gestão. E às vezes ele prefere num grupo falar, reclamar. Ele não se sente, não se sente atendido. Ele prefere falar para o vizinho ou para o conselheiro quando encontra no prédio. Tem essa dificuldade. Então, assim, quando eu crio isso, ele vem, todo aquele que está acumulado nele, ele não vai nem para a assembleia, porque ele já deu oportunidade. Então, a gente fala que é uma prévia de uma assembleia. Vou fazer uma assembleia agora em agosto, sábado agora a gente tem um café. Se sente mais acolhido. Exato. Esperta, tu também. É lógico. A assembleia é mais rápida, né? Muito mais rápida, né? Muito mais assertiva também. Sim, verdade. E você já contratou errado? Não é que contratou errado, você já contratou, e aí quando você foi entender, buscar, operacionar, não era bem aquilo que estava no escopo da proposta? Quem nunca contratou errado? Já contratei errado. Já nos decepcionamos. A gente já... Você começa, às vezes, vamos falar, seja de terceirizada, seja de qualquer outro tipo de serviço para o condomínio, você inicia com uma expectativa e aí não tem... A equipe é despreparada, que acontece muito. Prometeu uma coisa em contrato, você fica tendo que cobrar o tempo inteiro para que aquilo funcione, que honre o que está ali. E isso é desgastante, né? Cara, e aí você já tem um contrato assinado, por isso que é tão importante você estudar antes, porque o contrato pode estar lindo, você passou aquele contrato pelo jurídico e está maravilhoso. Nossa, tem todas as garantias, mas, cara, quando você não pesquisou a empresa antes, você não percebeu que ela não tem a competência para lidar com aquilo daquela magnitude, né? Pode ter um contrato lindo, maravilhoso, que o negócio não vai operacionar bem. E a gente não quer cobrar contrato, a gente quer efetividade na prestação de serviço. Sim. Eu acho que esse tipo de contrato é para tirar o peso do síndico, no meu caso. Então, não respaldo jurídico que é muito necessário. Sim, não quero. Se eu precisar ter que, por exemplo, ficar o tempo inteiro cobrando, olhando, vistoriando, eu não preciso de determinada, ou uma obra seja civil ou uma terceirizada. Não, então a gente contrata justamente para não ter dor de cabeça. Agora, também tem empresas que a gente contrata, que ela nos dá problema, mas ela também busca solução. Perfeito, Pri, importante falar sobre isso, porque a gente está à mercê dos acontecimentos. Sim, ninguém é perfeito, né? Mas a grande responsabilidade da empresa é como ela lida com aquilo. O seguro de responsabilidade civil que uma empresa tem que ter, justamente, eu sou síndica profissional, eu tenho uma apólice hoje de 1 milhão. Primeiro, eu entendo que isso é um diferencial quando eu chego para a minha proposta para o condomínio. Sim. Né? Então, o mesmo eu quero dos prestadores que vão lá no condomínio. A gente avalia contrato, a gente dá uma olhada, o que a gente pode enxugar, porque a expectativa quando se contrata um síndico é baixar o condomínio. Sim. Sempre essa. E agora, hoje, essa não é uma realidade do mercado. Não existe. O síndico que promete isso, qual é? Hoje, a maioria dos condomínios estão em déficit, não estão em superávit para a gente poder abaixar. Então, você vai lá, leva o contrato daquela empresa para o jurídico. O jurídico analisa. Ele dá o respaldo, voltou, ok, tal. É a gente ter a tranquilidade de seguir o contrato e não ter que ficar cobrando. Porque a grande armadilha do mercado hoje é o mais barato. Exatamente. Tá? Porque a gente tem o síndico bom é aquele que consegue
ele consegue olhar, analisar o custo-benefício, tá? Porque a gente não pode analisar só o custo, nem só o benefício. A gente tem que fazer um comparativo dos dois. O síndico que promete apenas abaixar, ou a terceirizada também que promete. Depois a gente vai, depois dos nossos intervalinhos, a gente vai dar a palavra pro Jader, porque aí esse vai hablar muito, porque aí ele vai dar todos os segredos. Tu se prepara. Tu se prepara. Já, a Pri e eu, a gente só vai anotar. Só vamos anotar. A grande questão é, o síndico, quando ele promete só baixar valor, né? Preço, pode até ser que ele consiga, porque a gente tem prédios que realmente o dinheiro está saindo pelo ralo. Tudo bem, não é essa a questão. Tem os gargalos. Tem os gargalos, não tem como. Mas quando você só promete isso e você não analisa o custo-benefício, cara, é o primeiro sinal de alerta, sabe? Que a gente fala, que é a primeira bandeira vermelha. É isso mesmo. É o red flag, que a gente fala. Tem questão, então, é o primeiro que você tem que desconfiar. Aí, a pessoa que vai prestar um bom serviço, ela não vai olhar só preço. Ela vai tentar agregar valor ali, ela vai ver que tem custos que são muito necessários, tem custos que você precisa contratar muito bem. Quando a gente está falando, terceirizada é um desses custos que precisa ser muito bem contratado e não pode ser negligenciado na questão de você pagar só preço. Ela é o coração do condomínio. Ela é o coração do condomínio. É o cartão de visitas quando você chega num prédio. É o porteiro, é a equipe da limpeza. Se o síndico não apareceu no DC quem mora, por 2, 3 dias, passa. Mas um bom funcionário da portaria e da limpeza faz muita falta. Por isso que a gente tem que pensar. Compara, leva, porque preço, como você falou, existe, né, o preço e o valor. Exatamente. Preço é uma coisa e valor é outra. E a gente vai dar agora o nosso break. E daqui a 5 minutinhos nós voltamos e o Jader vai contar todos os elementos ocultos na contratação de uma terceirizada. Ele vai contar todos os segredos dele. A gente já volta já já. A iFor Engenharia é uma empresa com foco em engenharia elétrica, preparada para atender você, cliente, da melhor forma. Atuamos na área condominial, tanto na área residencial, também na área industrial, aqui na Baixada Santista. Atuamos com projetos marcantes para garantir a adequação desde a entrada de energia, centro de medição, quadros administrativos, quadros de bomba, sistema SPDA. Se você ainda não conhece a gente, acesse os nossos canais. A todo um time de engenharia preparado para te atender rápido e com eficiência, como você precisa, como você merece. Vai ser um prazer ter você com a gente. Segurança é proteger pessoas, patrimônios e garantir tranquilidade. Há 36 anos, a Antec é líder em portaria remota na Baixada Santista e referência em segurança para condomínios. Monitoramento 24 horas e controle inteligente de acessos para mais segurança e eficiência. Antec. Segurança inteligente para o seu condomínio. Com 33 anos de tradição, o SICOM, Sindicato dos Condomínios Prediais do Litoral Paulista, oferece toda a orientação que seu condomínio precisa. Além de lutar pela defesa da categoria patronal junto ao Sindicato dos Empregados, o SICOM quer que os condomínios do Litoral Paulista tenham mais qualidade na gestão. Por isso, oferece cursos de síndico profissional e também presta atendimento para associados e não associados. SICOM, a mão amiga no momento certo. Acesse sicom.net.br. E já voltamos agora com Priscila Oliveira, síndica profissional das boas, e Jader Oliveira também, o diretor da Ultralitoral, terceirizada, também das melhores, porque essa aí eu já pesquisei, Priscila também já pesquisou. E Jader, agora é a sua hora, meu amigo, agora tu vai contar para as pessoas qual é o elemento oculto de uma terceirizada, porque o Jader, a Priscila já participou disso, eu também, a gente já buscou algumas propostas com o Jader. O Jader vai contar o porquê que a empresa dele é tão diferenciada e a gente percebe muita diferença de preço.
E aí, uma conversa minha com o Jader, porque eu fico também, a gente fica tentando aprender também, olhar o outro lado, a gente até para poder dar assessoria, a gente precisa entender o que está acontecendo ali. E o Jader, aí ele me falou, olha, Andréia, é isso aqui, cara. Ele abriu, né? Ele abriu e falou, não tem. Mas, Jader, conta, quero que você conte. Qual é o elemento oculto das terceirizadas? Por que tem terceirizadas que estão com preço lá embaixo? E por que elas... O perigo da contratação delas? Certo. E qual é a diferença da outra? Que eu acho que você vai contar esse grande segredo pra gente também. Na verdade, acho que a gente tem que partir do começo, né? Para mim, a terceirização de serviços, o que é? Quando um síndico, um prédio, procura uma terceirizada, ele não está preocupado só com o serviço. Ele deveria se preocupar com toda a gestão. Então a gente está falando com a parte operacional, com a parte administrativa, até a parte jurídica. Se a empresa não tiver esses 3 pilares muito bem estruturados e tratar aquele posto de trabalho único e exclusivamente como um funcionário ou uma equipe trabalhando ali, ele não vai estar preocupado. Ele não vai estar preocupado com a gestão, se aquele funcionário foi, se aquele funcionário não foi, se ele está uniformizado, se ele está de EPI, qual que é o plano de contingência se esse funcionário faltar. Imprevistos acontecem. Né? A gente pode ter algum afastamento por motivo de saúde, por algum motivo pessoal, alguma coisa nesse sentido. Então a empresa tem que ter estrutura e capacidade operacional de fazer uma substituição imediata ou não, durante a própria jornada de trabalho, acidentes podem acontecer. Então eu vejo muito que infelizmente o mercado de terceirização está um pouquinho marginalizado. Existem diversas empresas, a gente estava conversando sobre isso, tem empresas que abrem hoje, daqui 2, 3 meses, já estão fechadas, já estão com outro CNPJ, já estão com outro quadro societário, porque não está preocupado com absolutamente nada, essa é a grande verdade. Então, quando você vai contratar uma empresa, quando você vai começar a iniciar um processo de terceirização, primeiro de tudo, lógico, não é só isso, né? Existem plataformas, existem ferramentas que conseguem te mostrar todo o perfil da empresa, desde quadro societário, processos, certidões, se está tudo regularizado. Mas além disso, hoje em dia com a internet é muito fácil você fazer qualquer busca sobre uma empresa. Com o CNPJ, com o nome da razão social, você consegue saber tudo. Consegue saber se ela está em débito com a Receita Federal, Receita Estadual, Municipal, CNDT, débitos trabalhistas. Então você consegue, fundo de garantia, você consegue saber tudo da empresa. E é muito importante saber isso, porque amanhã ou mais tarde vai ser com você. E o prédio, a empresa, qualquer coisa, ela é responsável solidária. Então mais cedo ou mais tarde, se a empresa não tiver um suporte para te fornecer isso, vai sobrar para você, vai cair no colo do síndico, automaticamente do prédio, da administradora e assim por diante. Então você vai contratar, busca referência, vê se ela tem estrutura, vê como que atende isso, se possível, não é tão difícil, conversa com o funcionário, vê se paga tudo certinho. A gente tem uma convenção coletiva, tem que seguir, tem vários benefícios que muitas vezes o síndico não sabe que tem que pagar, que é uma administradora, alguma coisa, e tudo isso faz a diferença no custo final. E como muito bem falou a Priscila, custo é uma coisa, valor é outra. Se você só for pelo custo, infelizmente 99% da chance de você cair do cavalo é muito grande. É muito grande, porque uma hora a conta chega. Pode ser que não chegue. Se não chegar, excelente, maravilhoso. Mas é um risco. Mas é um risco e eu procuro não correr esse risco. Então, por exemplo, eu vou contratar uma portaria, um serviço de portaria, seja ela diurna, noturna, 24 horas, 12/36, não importa. Empresas que do regime tributário do Simples Nacional não podem atender. E quem sabe disso? Poucas pessoas sabem, poucos síndicos sabem, poucas administradoras sabem. Então quando você vem com a proposta final, tá 20% mais barato, eu vou nessa empresa aqui. Tá, legal, vamos analisar essa planilha de custo. A classificação tributária dela já começa errada, cara. Já começa errada. E assim, não é... E eu até entendo, não é o síndico que tem que saber isso. Não é uma administradora que tem a obrigação de saber isso. Lógico, se soubesse, iria facilitar muito. Mas quando normalmente você vai para uma assembleia, está lá o valor 1.000, a outra 2.000,
todo mundo vai querer ir no de 1.000, porque a ideia é reduzir custo. Mas, Jader, a gente fala, não é o síndico, a gente no começo nem precisava se preocupar com isso. Hoje é o boom do mercado condominial fez com que muitos aventureiros entrassem. Exatamente. E querem uma fatia. Não é o seu caso, a Pri já está 11 anos no mercado, você, a Ultralitoral é a segunda geração, começou com seu pai, também já está há muito tempo no mercado, a Silva Santos também. A gente está lidando com uma nova estrutura de mercado, por isso que hoje, primeiro que a Receita Federal também tem um novo olhar sobre tudo isso, né? A gente criou, tem o Simples Nacional, é um momento diferente, então a gente tem que meio que correr atrás. E é por isso que eu acho que foi tão importante a gente trazer esse assunto, porque é o que você está falando, muito pouca gente sabe que existe essa diferença. Existem empresas que não têm KNAI para trabalhar com portaria nem limpeza. A limpeza é um pouco mais simples, né? A questão toda é mais a portaria, né? Não, e não só isso, tem a própria razão, o capital social, capital por exemplo. Social, tem gente... O que é o capital social? Se você tiver seu empregado, sua empresa causar algum dano para o cliente, você é responsável legal por esse problema. E é o seu capital social que vai responder isso. Porque no quadro societário, as empresas, os sócios são protegidos pelo CNPJ da empresa, né? Então, a responsabilidade da empresa vai até aquele valor de capital social. E aí, é muito difícil você descaracterizar um CNPJ para você ir buscar bens físicos dos sócios. Então, por isso que o capital social, que ele pelo menos cumpra o objetivo de cumprir... Por que o capital social de uma empresa, quando ele é grande, é importante? Porque você sabe que ali ele tem tanto patrimônio para cobrir, porque o capital social não vem do NEDA, né? Sim. A gente tem que provar o porquê daquele capital social, então você entende que aquela empresa tem... suporte financeiro para bancar talvez uma ação trabalhista que tenha, né, alguma coisa nesse sentido. Quando o capital social é R$10.000, eu vou te dar um exemplo. Tem uma empresa, foi condenada a uma ação trabalhista de R$500.000, o capital social dele é 10. Então... Não justifica, não tem Você como. consegue descaracterizar aquele CNPJ juridicamente falando e talvez ir atrás dos sócios numa ação trabalhista? Pode ser. Mas vai demorar muito. Sim, não. Então, a primeira coisa que você tem que olhar é justamente isso que o Jader está falando. Você tem que olhar a classificação fiscal, o KNAI da empresa, porque você sabe que... que o Jader, ele tem um KNAI maravilhoso, vários. Mas ele falou assim, mas tem empresa que não tem KNAI para trabalhar na área condominial? Você pega o CNPJ e fala assim, que estranho. E às vezes está prestando serviço erroneamente. Exato. Erroneamente. E aí eu falei assim, ele falou, não, eu que falei pra ele. Ele falou assim, você sabe que tem empresas que não tem KNAI pra trabalhar em área condominial, porque é um KNAI específico. Sim. Aí ele disse, não, André, mas como assim? Eu falei, tem, cara, as pessoas são tão... Cara, eu não sei por que fazem isso, mas as pessoas são tão aventureiras. Aventureira é a palavra. Vamos falar mau caráter alguns, né? Mas foi o que eu falei, infelizmente, a terceirização de serviços hoje, pela demanda... Porque hoje existe demanda para todo mundo trabalhar da forma correta. Se todo mundo fosse correto, tinha como. O que acontece? A pessoa prefere ir por um lado, que ela vai ter um valor mais baixo, ela vai teoricamente ser atrativa no mercado, por conta do custo dele, mas lá na frente vai pagar o preço. Seja com o cliente insatisfeito, o funcionário insatisfeito e possivelmente um processo trabalhista, alguma coisa nesse sentido, ou até mesmo com alguma prejudício, alguma coisa federal, com receita, com fundo de garantia, alguma coisa nesse sentido. E aí o que a pessoa faz? Ela fecha a empresa, abre com outro quadro societário, vai atrás dos mesmos clientes e vira uma bola de neve. Eu não sei como é que a Receita Federal vai lidar com isso, tá? Porque você sabe que a grande questão, a Receita Federal, ela hoje, o governo, né, faz com que o prédio recolha o imposto, porque é uma forma de garantir o recolhimento, né? E uma forma de fazer com que o condomínio, com que as pessoas fiscalizem em nome da Receita Federal. E quando a gente fala de uma terceirizada e fala que então o que é bom de você contratar uma terceirizada é justamente você
transferir todo o lado operacional e de gestão para alguém que vai fazer para você. A única obrigação que você tem e que quando você entende a legislação na questão da responsabilidade subsidiária é que a tua responsabilidade se mantém em contratar bem. Essa é a tua responsabilidade nesse sentido. Então, se você contrata errado, você necessariamente vai sofrer as consequências disso. Né? E muitas vezes você sofre as consequências sozinho, porque a terceirizada se mandou. Mas isso tem um jeito muito fácil de você solucionar isso. Você contratando uma terceirizada séria, ela não vai simplesmente emitir a nota fiscal junto com o boleto. Você pode muito bem exigir isso em contrato, que todos os nossos contratos têm, certidão federal, certidão estadual, certidão municipal, CNDT, recolhimento de fundo de garantia, tudo. Ou seja, você tendo em mãos que a empresa está correta, você efetivamente faz o pagamento. Sim. Agora, se a empresa por algum motivo te recusa a fornecer esse documento, você vai falar, opa, peraí, tem alguma coisa errada. Meu querido, tem empresa que se recusa a terceirizada, se recusa a dar nota fiscal. Mas aí você já tem argumentos suficientes para romper ali na hora o contrato. A gente não pode dizer nomes, não faz mais sentido. Semana passada eu, com uma terceirizada, o funcionário chegou assim para mim e eu não tinha notado isso, era nova essa empresa. Dona Priscila, quanto que é a bonificação em caso de pontualidade? Quanto é, Jader? Hoje a cesta básica 2, caso o funcionário não tenha falta durante o mês, é R$315. Tá. Nós recebemos 150, por quê? Gente, eu falei, como? Falei, 2 meses, eu falei assim, assumi agora esse prédio. Falei, só um minutinho, nós vamos resolver isso. Chamei a empresa e falei assim, são R$300. 315. Sim. Por que vocês estão pagando menos? Ah, porque o síndico... Não existe isso. Faz É recolhimento retroativo. Foi na hora. Bota a culpa no... Recolhimento retroativo. Falei, não me interessa a gestão anterior. Vamos acertar isso. Na minha gestão não estará errado. Ponto. Se você tem algo passado. Mas olha o detalhe, olha no que a empresa estava ganhando de preço. Porque com um número grande de funcionários que tinha ali, R$150 por funcionário impacta no valor final, né, da fatura. Muitas Eles te vezes cobram, né? Não, e muitas vezes o funcionário não é nem registrado. Já teve prédios que a gente assumiu com uma outra terceirizada e aí quando a gente ia conversar com o funcionário, não sou registrado, eu ganho 500, 600 reais para vir aqui. Ou seja, o custo, a empresa não tem custo com isso, tudo se torna lucro. Uma das coisas que a gente até sugere para alguns, principalmente em contratos um pouco maiores, a gente faz o contrato e faz o pagamento mensal apenas do fato gerador. Ou seja, o prédio não vai pagar tudo que é provisionamento. Porque uma hora esse funcionário vai ser mandado embora, esse funcionário vai ter férias, esse funcionário vai ter 13º. Então o prédio retém isso, muitas vezes faz uma conta poupança, vai provisionando ali. Ou seja, chegou o final do ano, vai ter o 13º, a gente pega a planilha de composição de custos, que vai estar presente no contrato como anexo, e mostra, de janeiro a dezembro deu esse valor aqui, então é o valor do 13º. E aí o prédio paga. Legal. Porque é um jeito do prédio se resguardar, do síndico se resguardar. Porque amanhã ou depois, se a empresa simplesmente falha e fecha a porta, imagina um funcionário que ficou 5 anos num condomínio, de repente, muitas vezes com hora extra, alguma coisa nesse sentido, o quanto vai ter de fundo de garantia, o quanto vai ter da multa de 40%, Sim. Tudo isso. Então, em alguns casos, principalmente em contratos um pouco maiores, a gente tem proposto isso e tem sido bem aceito. É uma segurança pro condomínio e pra gente, ok, porque a gente vai ter a nossa margem para trabalhar mensalmente e quando tiver o fato gerador, seja de férias, seja de reposição, ou 13º, ou até mesmo numa rescisão, a gente vai solicitar e vai liquidar esse valor. É interessante. É legal. Eu teria que estudar, você teria que me explicar bem, sim. Mas não deixa de ser interessante. Mas é uma Até coisa porque te torna meio que competitivo também. Exato. Né? Diferente. Cara, adorei. Não conhecia essa. Legal. Cadê meu caderninho? Não, mas é isso aí, o podcast é sobre isso. É essas nuances. Mas, Pri, eu quero que vocês agora deem... fale um pouquinho onde a gente pode achar vocês, porque a gente vai terminar aí o nosso programa.
E depois a gente vai colocar o QR Code, porque a nossa conversa vai continuar. A gente vai continuar lá no YouTube. Mas assim, pro pessoal da TV, e caminhe eles também pra gente continuar a nossa conversa, que a gente tem ainda outras coisas. O Jader ainda não contou o segredo dele, ele vai contar lá no YouTube. Mas pro nosso pessoal aqui do Santa Cecília, se despede, fala para eles aonde a gente pode encontrar vocês, Pri, Jader. Hoje a gente está fazendo uma modificação muito grande. Não vai ser só mais Síndica Priscila, agora é Renove realmente. Ai, que então tem mais essa mudança, mas por enquanto no Instagram, @Síndica Priscila. Olha, lançando coisas Daqui a pouco aqui. tem novidades boas. Para encontrar o Ultra, a gente tem o site www.ultralitoral.com.br ou no nosso Instagram, @ultralitoral. Você gostou do que até a gente conversou até agora? Mas tem muito mais lá no canal YouTube. Você pode aqui acessar o QR Code e a gente continua já por lá. E continuamos aqui no canal do YouTube, Condomínio Legal na TV, aqui com Priscila Oliveira, síndica profissional das melhores. E Jader Oliveira não são primos, é uma coincidência, uma feliz coincidência. Jader Oliveira, diretor da Ultralitoral, e a gente está conversando sobre contratação de terceirizada. Priscila aqui trazendo a expertise dela, Jader agora vai contar o nosso segredo, aquele elemento oculto. Jader, que é importante dizer, você sabia que Jader, por que a empresa Ultralitoral, ela é uma empresa tão forte no mercado? Sabia que Jader participa de concorrência. Para você participar de concorrência, minha querida. Muito documento. Concorrência pública é por isso que ele sabe tanto sobre documentos, certidões e por que a empresa dele está tão elibada no mercado, né? Jader, qual é o segredinho da contratação da Ultralitoral? Na verdade, o grande segredo de você contratar uma empresa terceirizada é justamente ela se preocupar não só com o posto de trabalho, né? Ela se preocupar como um todo, seja gestão operacional, gestão administrativa, você saber lidar que aquilo ali não é só um posto de trabalho. Porque quando um síndico, um edifício... E até a responsabilidade da empresa em relação ao contratante, exato, né? Vai exato. Além da prestação de serviço, você não deixar rastro para ele. Quando um síndico, vamos supor, a Priscila entra em contato com a gente, ela não quer ter aquela dor de cabeça, porque senão não fazia sentido ela contratar uma empresa. Ela ficaria com funcionários próprios e não se preocupava com a empresa. Só que hoje em dia no mercado existem pessoas que se preocupam apenas com o custo, joga a equipe lá, joga o profissional lá e deixa operar. Não sabe se o funcionário está indo, não sabe se tem se o funcionário está bem de saúde, se o funcionário tem EPI, se o funcionário tem uniforme, se o serviço está sendo bem executado. Porque só colocar lá é fácil, mas e a gestão por trás? E a operação disso daí? E a visita esporádica de um líder, de um encarregado, para saber se o serviço está sendo bem feito? É isso que eu ia falar, a gente ia chegar nesse ponto, o pós-venda. Porque assim, ok, o síndico foi lá, fez a pesquisa, né? Que a gente estava até conversando com a Pri. Você fez a pesquisa, assinou o contrato, tá tudo lindo, maravilhoso. Quando você vai ver, não, de papel aceita qualquer coisa, né? Então aí chega lá o pós-venda. Como é que funciona o pós-venda efetivo de uma terceirizada? Como a Ultra opera, né? De terceirizada. Na verdade, vamos supor, a gente vai iniciar, lógico, pulando toda essa parte dos trâmites de negociação, iniciou o serviço. A gente inicia indo com o encarregado, se eu não consigo ir junto, sempre o encarregado vai. Para quê? Para apresentar todas as dependências do edifício, apresentar o síndico, se possível algum morador, conversar, entender a real necessidade de um condomínio, porque apesar de ser difícil, pode ter 10 edifícios de 10 andares e cada um vai ter a sua particularidade. Às vezes um funcionário ele é excelente para esse prédio aqui, se a gente colocar ele para esse daqui, já vai se embananar. Por quê? São características diferentes, são moradores diferentes, são pessoas. Isso, Pri? Por exemplo, que você contratou uma terceirizada, quando ela vai efetivamente tomar o cargo, você sente essa dificuldade do procedimento da terceirizada com a questão condominial, porque muitas vezes a terceirizada ela não é específica, ela não lida com condomínio. A gente sabe que, gente, lidar com condomínio é uma especificidade muito grande, assim, né? E aí você vê que aquela pessoa não está treinada para aquele posto. Primeira coisa que a gente faz, sinto. A primeira coisa que a gente fala lá na Renove é assim:
Quando você vai trabalhar com condomínio, e acredito que seja daí um dos princípios que o Jader vai falar, assim, você tem que estar disposto a atender e servir. Você tem que gostar. Nem todo mundo gosta daquilo que faz, mas você tem que gostar. Para trabalhar com condomínio, primeiro que você está entrando na casa daquela pessoa. Então é uma particularidade imensa que a gente entra na vida daquelas pessoas. E aí quando a gente tem isso, a Renove, a Priscila e a minha equipe, que a gente faz? Eu já tenho esse processo de como eu quero que seja nos meus condomínios. Por quê? Porque eu fui contratada. Se eu fui escolhida, o condomínio escolheu o meu formato de trabalho. Então eu vou, Jader, eu gostaria que fosse assim, assim, assim. Não vai acertar de cara, nós vamos ter dificuldade. Nós temos, às vezes, tão bons funcionários que funcionam, como você mesmo falou, naquele prédio, quando ele vem para o meu prédio, ele não funciona. Aí ele me manda para outro prédio meu e no outro prédio ele desempenha muito bem. Então, assim, cada condomínio é um condomínio e o que a gente precisa, nesse caso, é estabelecer entre o condomínio síndico e a terceirizada que aquilo se encaixe e funcione. Jader, você acha que esse olho a olho, esse 1 a 1, esse olho a olho com o síndico ou com o grupo gestor, você acha isso importante? Não só com o síndico, mas com os moradores. Porque os moradores que estão ali no dia a dia, por mais que a Priscila tenha uma equipe por trás dela, por mais que a equipe dela esteja nos prédios atuando, dando o melhor, quem está lá no dia a dia são os moradores. E os funcionários, né? E os funcionários. Que tem feedback diferente pra gente, Não, né? e assim, a Ultra procura ter um relacionamento muito próximo com os funcionários. Você comentou que vinha da segunda geração, né? Que veio do meu pai. E eu confesso que antes, até mesmo de eu assumir a Ultra, eu não entendia essa proximidade do meu pai com os funcionários. Esse diferencial, né? E eu confesso que me incomodava. Era uma coisa que eu falava, pai, você tem que ter um distanciamento. Não é assim que funciona. E aí, a partir do momento que eu assumi, eu entendi que eles precisam disso. Por quê? Porque às vezes uma palavra é o que a pessoa precisa. Todo mundo precisa de carinho e reconhecimento. Eu, pelo menos, trabalho dessa forma. E a partir do momento que aquele funcionário se sente acolhido, se sente fazendo parte do time, se sente fazendo parte da equipe, ele vai te entregar. E olha qual é o segredo do Jader. Porque eu conheço o Jader presta serviços para Silva Santos, a gente conhece ele. Eu conheço ele até particularmente. Quantos funcionários você tem, Jader? Hoje mais de 300. Todos eles conhecem o Jader. Todos eles falam do Jader. Sim. Todos eles. Mas o Jader isso, o Jader fofo, o Jader... Ele tem conexão. Não vou nem dizer intimidade ou relacionamento, mas o Jader tem conexão com todo mundo que trabalha na Ultra. E acho que esse é o grande diferencial. Porque quando você trabalha por um propósito, você não trabalha... E é uma coisa que eu sempre repito, quando você trabalha por um propósito, você não trabalha só por dinheiro. Não, mas... E aí as pessoas brilham o gostar do que faz. E não só gostar do que faz, o resultado. Eu falo muito para todos os colaboradores. Quem faz a Ultra acontecer são eles. Exatamente. Toda a parte de direção, administrativa, até mesmo encarregado, operacional, eles são feedback, são a equipe de apoio. Quem realmente dá a cara a tapa diariamente são eles. Não adianta nada eu ter um prédio em parceria com a Priscila, se eu largar os funcionários lá, se eu não trabalhar também, se eu não pagar eles da forma correta, no dia correto. Sim. Porque eles não vão executar da forma correta. E muitas vezes se calam, né? Se calam. É importante essa conexão. Mesmo porque, lógico, é importante você executar um bom serviço, você querer, você ter força de vontade, mas a gente não pode esquecer que está todo mundo ali porque precisa. Sim. Né? Se a gente pudesse estar com nossos filhos, em casa, com a família, todo mundo ia preferir isso. Então todo mundo está ali porque precisa. Agora, se você está ali, a empresa não te paga direito, você sabe que você tem um colega de trabalho que trabalha no prédio do lado, os benefícios são maiores, o salário é melhor, o salário nunca cai no dia, você começa a ficar desmotivado. E você não vai, muitas vezes, você só vai reclamar quando? Quando você vai sair da empresa. Sim. Porque você precisa daquele emprego, você vai estar ali. E aí que vem os problemas. Então, quando você tem uma operação próxima, né, um pouco mais acolhedora, faz uma diferença. Tem vários funcionários que já saíram da Ultra e quando tem oportunidade de retornar, que a gente deixa as portas abertas, principalmente para os bons funcionários, eles falam, Jader, saí
e quebrei a cara. Porque de repente eu saí para ganhar um pouquinho mais, numa mudança de função, ou então saí na expectativa de ser um pouquinho melhor. E só fui destratado, não era nada disso. Então faz uma diferença um atendimento na equipe mesmo ali, acolhedor, com um morador. Às vezes você entender a demanda dele, o que se a gente fizer vai mudar para você? E às vezes é um nada. Às vezes é uma coisa tão simples, às vezes só quer... Lógico, existem moradores e moradores, a Priscila sabe mais do que isso. Você lidar com um condomínio, você está lidando com vários chefes, né? Porque é todo mundo querendo apitar, todo mundo querendo opinar. Normalmente, seus interesses, né? Cheio de interesses. A gente procura seguir o que foi alinhado com o síndico, o que foi alinhado com a comissão, mas é importante você estar ali. Tá ali, olha, tudo bom, não sei o que, prazer. Pô, o que a gente pode fazer para melhorar? Às vezes a pessoa não tem nada para falar, mas ela vai querer falar alguma coisa. Nós temos um condomínio em comum, né? Óbvio que a gente vai se desentender, né, Jader? Normal. Mas o que é importante, assim, que eu vejo, eu falei, aquilo não está funcionando, Jader. Eu não precisei falar muito. Eu mandei, ele falou, eu vou ver. Quando ele viu, ele falou assim, isso não está bom, pode deixar, nós vamos corrigir. A gente já está 3 dias realizando um serviço bem grande lá. E ele foi o primeiro a falar, e olha, ainda não está bom, a gente vai precisar melhorar e tal. Então, quando você tem esse feedback, os moradores já começaram, olha, a síndica voltou, veio e está fazendo, essa síndica nova está fazendo algumas mudanças. Se agrega valor até no teu trabalho. Exatamente. Né? Por isso que eu falo, manda foto, se você está com a tua equipe lá e está fazendo aquilo. A gente vai muito, hoje a gente funciona muito, as pessoas são visuais, né? Então a gente faz videozinhos, coloca num grupo, bendito e abençoado grupo do Infelizmente ele existe, Pri, então você tem que trazer isso para o seu benefício. Exato. Já que existe o grupo do WhatsApp, não vai ser só reclamação, vai ser você mostrar o teu... Mas o meu é fechado. Não, sim, mas é para você mostrar o teu trabalho. A gente mostrou a equipe trabalhando lá do Jader, todo mundo, o que teve de reação, palminha, joia, amém, coração. Falei, caramba! E assim, o Carlos entrou em contato com ele, ele falou, olha, eu tô falando com o Carlos, mandou, olhou, falou, olha, isso aqui é ponto a melhorar, esse tá tudo ok. Eu falei para ele, hoje a gente está arrumando a guarita para os colaboradores, para eles ficarem num ambiente bonito, num ambiente que seja bom para eles. Porque a gente tem que cuidar desses colaboradores. Gente, a gente também tem a NR aí que não é... Que está forte. Isso não é só uma questão de escolha de gestão. Isso virou uma obrigação legal. E quando a empresa, ou a síndica, ou o gestor já vem trabalhando isso de uma forma, de um olhar diferenciado, vai ser muito mais fácil agora na adaptação. Né? Porque agora vai todo mundo ter que ter esse olhar, Jader. Então, quando você já vem com uma saúde, quando vem com uma empresa que já cria uma saúde emocional dentro dos teus... Isso é um diferencial. E não já pegando esse gancho, né? Não só isso. Tem empresas que não tem o PGR, não tem o PCMSO. E você pede você acha como que ela vai estar preocupada com o NR? Não se preocupa. Então, assim, é importante você saber lidar com o funcionário. Eu brinco muito, né? Você comentou que eu converso com todos os funcionários e falo, e é uma grande verdade, é saber como que você vai falar com cada um. Porque vai ter aquela pessoa que você precisa chegar com toda a calma do mundo, por N motivos, pela história de vida dela. E vai ter aquela pessoa que você tem que chegar rindo, brincando, né? Porque é assim que funciona. Então, a terceirização é uma grande gestão de pessoas. Sim. Essa é a grande verdade. Então, você tem que saber lidar nos acertos, nos erros. E eu até entendo que essa proximidade facilita muito na operação, porque eu deixo bem claro, a gente pode ter uma aproximação, a gente pode ter um relacionamento saudável, mas saiba que quando eu tiver que cobrar, eu vou cobrar. E facilita isso. Porque ele sabe que se chegou o momento de ter que fazer alguma cobrança, ele vai aceitar mais fácil. Ele vai aceitar mais fácil. Como foi o que aconteceu no edifício que a Priscila mencionou. Realmente tinham coisas a serem melhoradas. É um edifício que a gente já está há mais de 10 anos lá. A Priscila assumiu esse ano e sempre tem coisas a melhorar. E é legal quando sai um pouquinho, quando a gente cria esse desafio, é gostoso até pra gente como empresário, quando a gente sai um pouquinho da mesmice e aí o síndico, o novo gestor, que seja, te dá um outro olhar para você realmente melhorar. Sei lá, tá 10 anos, aquilo funcionou daquela maneira há 10 anos. Quando o síndico vem e dá um outro olhar, isso é um desafio gostoso.
gostoso para quem está preparado, Sim. né, Jader? Porque tem empresas que qualquer pingo de desafio vira um transtorno. Mas quando uma empresa está preparada para aquilo e aí você consegue tirar o melhor, ser melhor, e não melhora só para o prédio que a Priscila é gestora, você acaba levando isso para todos os outros prédios, Sim. né? Quando você está uma empresa preparada, quando a gente tem que olhar para o futuro, eu falo que as pessoas que mais me ensinaram dentro de uma administração são os membros de conselho mais chatos. Eu sei. Porque são aqueles que ficam olhando as minúcias, que muitas vezes passam desapercebido para você, e que você começa a ter que criar uma forma de que aquilo seja mais bem elaborado, e aí você acaba levando essa expertise para os outros prédios que você administra, a Priscila para os outros prédios que ela é síndica, o Jader para os outros prédios, realmente criar crise. Eu estava vendo um filme que diz que crise, eu acho que é no Japão, na China, quer dizer oportunidade, e é bem isso mesmo, quando você se depara com uma pequena crise, porque empresarialmente, em prestação de serviço, a gente está sempre se deparando, mas quando você depara, criar essa oportunidade e levar isso para outros condomínios e perceber que a Ultralitoral está sempre se desenvolvendo, que a Pri agora virou, ai meu Deus, agora ela virou multinacional, amigo, você vai... Não, sempre eu falo, caramba, não vai dar certo tudo, esquece. Você faz uma reforminha no banheiro da tua casa, dá problema? Você acha que não vai num mundo condominial, onde cada um tem o seu interesse próprio, né? Cada um quer, eu gosto, pra mim o chão tá bom desse jeito, e pra outro fala, não, tá horrível. Né? Sim, então, tem prédios que é uma loucura com limpeza, né? Cara, tem prédios que negócio... Cara, tem prédios que não tô nem... É verdade. Tem um condomínio assim que, gente, o piso, você pode sentar e comer no piso. Outros que você fala assim, nossa, esse aqui não tá bom, vamos melhorar. Não, mas tá ótimo. E tá bom. E tem que ter aquela melhoria contínua. Né? Porque isso que é importante. Se você estagna ali, o serviço nunca vai para frente. Não vai nunca melhorar. O funcionário vai ficar extremamente acomodado, os moradores vão ficar acomodados. Então, normalmente, por que é importante uma supervisão? Por que essa parte operacional? Tem um padrão da empresa também. Se você fica o dia inteiro na sua casa, você já está acostumada com aquele ambiente, você já está acostumada, até com a bagunça, já faz parte da sua rotina. Agora, quando vem uma pessoa de fora, vai falar, opa, peraí, mas por que está assim? Né? E às vezes, volto a dizer, às vezes são coisas pequenas que se você faz, vai chamar a atenção do morador. E a gente não pode esquecer que um edifício residencial, muitas vezes é o maior patrimônio do morador. Sim. Então a gente tem que valorizar ali, a gente tem que tratar aquele posto de trabalho como se fosse o único da vida. Por quê? Se você tratar bem, o morador vai ficar feliz, vai valorizar o patrimônio dele. Uma síndica profissional, ou então um síndico orgânico, eles vão entender, vão te referenciar, os prédios do lado vão falar, opa, peraí, Sim. Aqui o serviço, por que toda semana vem um encarregado aqui e aqui nunca vem? Os funcionários vão comentar entre eles. Então, assim, hoje em dia, principalmente com redes sociais, com toda essa facilidade de comunicação que a gente tem, eu brinco muito com os funcionários, dificilmente alguém vai bater nas nossas costas para falar, o serviço está sendo bem feito. Quando não bater nas costas é o grande elogio, porque quando quando a portaria, a limpeza, ela passa a ser desapercebida, é que está sendo bem feito. É quando está muito bem feito, né? Eu falo que o serviço é ingrato, porque eu nunca vou ligar. Aliás, falta tempo para isso. Oi, Jader, nossa, tá tudo perfeito aqui, viu? Muito obrigado. Não vai. Mas sabe por que não vai acontecer isso, Priscila? Porque é obrigação. Exato. Você contratou para fazer aquilo. Então, se for feito o arroz com feijão bem feito, tá ótimo. Ninguém vai reclamar. Eu brinco. Eu prefiro ter o funcionário que faz o arroz com feijão bem feito, não reclama, não perturba, do que ter aquela pessoa que faz o filé mignon todo dia, mas cria problema com o síndico, cria problema com a moradora, reclama, taxinha. Por quê? Porque não adianta. Não adianta ser assim. Hoje em dia não adianta. Felizmente ou infelizmente. E a gente está falando aqui e aparece tudo muito flores, né? Parece tudo muito lindo. Por quê? Porque a gente está mostrando o ideal, né? O mundo ideal. Mas a gente sabe que o mundo condominial é um mundo cruel. É uma prestação de serviço difícil de contratar, né, Jader? Muito. Sim. Né? É um treinamento contínuo
né? Não é fácil, é muito investimento do empresário na hora que para ele ter um terceirizado, um funcionário, e a responsabilidade daquele funcionário ali, ele ser a cara da tua empresa dentro daquele condomínio. Exatamente. Então a gente está falando aqui, tá tudo muito lindo, maravilhoso, e por que a gente está pegando na tecla, batendo na tecla de que tem que ser pesquisado, tem que olhar o KNAI, tem que olhar se a empresa tem estrutura? Por quê? Porque é nisso, quando você, pelo menos a empresa que tem isso, que é o básico, você fala do básico bem feito, eu falo o tempo inteiro sobre o básico bem feito, falei na podcast anterior, estou falando agora. Quando tem esse básico bem feito, é uma grande 99% de você chegar naquela ponta que você acabou de falar, que é o teu funcionário dentro do posto de trabalho, trabalhando nas melhores condições e com um sorriso no rosto, e se adaptando, e com treinamento, com o supervisor visitando. Quando você pega isso aqui bem feito, com certeza lá vai estar. Mas não é fácil. Não é fácil o trabalho do empresário, principalmente nesse país. Acho que todo programa eu falo. Ainda mais na atual situação. E vai piorar. Cada vez pior. E vai piorar. E a gente ri, né? Não dá vai pra chorar, vai piorar muito. Vai piorar, não sei como é que vai ser. A gente vai fazer um programa específico para isso, viu? Que vai ser a questão da Receita Federal em relação aos condomínios, porque se prepara, porque vai mexer com as estruturas financeiras dos condomínios. A gente vai falar sobre isso no próximo programa. Mas é para a gente entender, aqui no Condomínio Legal, a gente está dando informação para que a gente busque a solução. Existe solução. Né? A gente entende todas as mazelas do mercado, né? Mas aqui a gente não está falando das mazelas. Eu trouxe os dois melhores para trazer para vocês a solução. Como é que uma síndica profissional com expertise, com estrutura, porque a Priscila tem estrutura, a gente não está falando só dela, né? A gente está falando de uma estrutura onde tem todo agora um planejamento, tá chiquérrima, tá aí abrindo ela já tinha falado isso para mim desde o ano passado. Desde o ano passado que ela tá fazendo isso, e ela vai falar agora nesses últimos minutinhos. Eu quero que você reforce isso, mas a gente trouxe aqui uma síndica para falar a solução de como ela trata desse assunto, não de uma forma generalizada, mas de uma forma específica. É assim que você tem que fazer para dar certo na hora de você contratar. E aí eu trouxe o Jader, porque o Jader eu já conheço, já pesquisei o KNAI dele, tá tudo bem. Já pesquisei as certidões todas, a Priscila também. Tá tudo certinho. Tudo certinho, porque senão não traria aqui, né? Então aqui a gente traz as soluções, e aí isso é a importância de ter essas pessoas e trazer holofote para essas pessoas dentro do Condomínio Legal. Dito isso, já está acabando. Eu queria fazer umas 2 horas de podcast, mas o Fábio não deixa. Passa rápido. O Fábio não deixa. Aí ele, né? Deixa eu ficar falando 2 horas. Jader, para a gente encerrar aqui o nosso programa, de novo, pro pessoalzinho que está aqui assistindo, que ficou aí até o finalzinho no YouTube. De novo, eu quero que você dê as suas informações, os seus contatos. Alguns têm a coragem de dar o WhatsApp aqui, fica a seu critério. Eu não dou o meu, tenho medo. Não. Mas se despede das pessoas, faz um resuminho aí, dá um conselho. Aproveita, olha mesmo para a câmera, dá um conselho para essas pessoas como é que elas devem contratar uma terceirizada, rapidinho, e dá os teus contatos. Tá, primeiramente, obrigado pela oportunidade de estar falando. A outra, de 40 anos no mercado, atuamos em toda a Baixada Santista e Grande São Paulo. Empresa consolidada, atuando em vários mercados, corporativo, residencial, órgãos públicos. Então, se você quer uma empresa séria, comprometida, regular, pode contar com a gente, tá? E se você estiver querendo saber como contratar uma terceirizada, procura a certidão dela, vai atrás, estuda um pouquinho da empresa, procura a referência, vê se essa empresa está regularizada, se ela segue a convenção coletiva. Para você não ter nenhum tipo de problema,
custo é uma coisa, valor é outra. Muitas vezes você pode ter alguma dor de cabeça com relação a isso. Se você quiser saber um pouquinho mais da Ultra, www.ultralitoral.com.br e o nosso telefone aqui também, o nosso WhatsApp, 13 3385 8427. Pode chamar lá que a gente vai atender com o maior prazer. É isso aí. E ele atende pessoalmente também, tá? É, porque eu chamo. A gente assina embaixo, tem que falar a verdade. É verdade. Pri, você... A mesma coisa, dá um pequeno conselho rapidinho. O síndico profissional hoje é um síndico. Na hora de contratar, a primeira coisa que ele tem que fazer, dá o seu olharzinho, a sua expertise, dá os teus contatos, fala um pouquinho sobre a sua nova marca. Aí, ó, a lente é sua. Então, logo de cara, é aquilo que eu falei, não contrate sob pressão. Não adianta contratar sob pressão, faça pesquisa, independente da gente estar falando de uma terceirizada ou qualquer outro tipo de serviço lá no seu condomínio. Faça pesquisa, verifique, audite aquele teu próximo, o teu contratante, né? O teu contratado, desculpa. Sim. Avaliou tudo isso, como eu já tinha falado, preço e valor. Muitas vezes lá o preço é menor, mas lá na frente você pode ter alguns custos extras e isso pode recair sobre a sua gestão, independente de você ser síndico profissional ou síndico orgânico morador. Sim. Tá? Eu sou a Priscila Oliveira, a gente está vindo agora logo com 100% Renove Síndicos Profissionais, porque aí começamos lá, Síndica Priscila, Instagram @Síndica Priscila por enquanto. Ai, maravilhoso. Muito obrigada por vocês estarem aqui, muito obrigada por vocês abrirem aí o coração. O Jader é um coração, mas abrir o coração, mostrar para as pessoas realmente o que importa na hora de uma contratação. O Jader mostrar ali os elementos ocultos de uma terceirizada, porque não basta só a gente, eu, Priscila, falar, mas é tão importante alguém do ramo falar sobre isso. Gratidão por vocês virem aqui. Pri, vou te chamar mais vezes. Faz tanto tempo que a Pri não vem. É verdade. Não é? Tava com saudade. Eu também tava morrendo de saudade. E, Jader, gratidão por ter vindo, por falar assim abertamente, né? A gente sabe que esse ramo é um ramo concorrido e cruel nas entrelinhas, né? Mas gratidão por ter vindo. E você que esteve com a gente até agora aqui, se você gostou do nosso conteúdo, você aí curte, você se inscreva aí no canal do YouTube. Se quiser, volte lá para assistir e assista no TV Santa Cecília, toda sexta-feira às 17h30, na segunda reprise às 15h30. Semana que vem estamos aqui de novo com mais programa e mais informação para você. Até já!